Todas essas imagens foram já desmistificadas. Terra plana não é pra qualquer, é pra cabra macho. Farsa da NASA, né? Mentiram pra nós todo o tempo. Profissão Repórter investiga por que 1/3 dos brasileiros ainda desconfia da ciência. A saúde e o movimento anti-vacina HPV no norte do país. Que os meus filhos, antes de tomar a vacina, eles eram saudáveis. Meus filhos não tinham esse tipo de coisa, de doença. A senhora não deu a vacina para sua filha dei. mais nova? Eu vivo num dilema. As evidências do meio ambiente. Vendo aqui, né, a gente vê que a natureza está se acabando. Eu achei que mudou para pior. E o aquecimento global. Mas o senhor acredita que a ação humana não tem interferência? Não é a causa. São Paulo sozinho não tem o potencial de mudar o clima global. Mas a somatória de todas as emissões associadas às áreas urbanas do mundo, eles têm esse impacto. O que acontece é eles usarem fotos... E um grupo que acredita na Terra plana. Hoje o que nós podemos falar é que mentiram sobre o formato da Terra. Isso aqui é a Terra plana. A Terra é plana. Você acha que os avanços tecnológicos que a gente tem até hoje, eles não levam em consideração a gravidade? Não levam em consideração a gravidade. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. Uma das correntes que vem questionando a ciência é a corrente de terraplanistas. São pessoas que acreditam que a Terra, na verdade, seja plana e não redonda, esférica. Eu e o repórter Júlio Molica viemos acompanhar a primeira conferência nacional de terraplanistas que acontece aqui em São Paulo. Eu estou vendo que você está aqui com a camiseta Terra é plana, pesquise sobre o assunto. Você que fez essa camiseta? Sim. Farsa da NASA, né? Mentiram pra nós todo o tempo. Vamos entrar lá, Júlio. Os ingressos para o evento custam entre R$50 e R$110. Todos os palestrantes têm canais em redes sociais para falar sobre a Terra plana. Explicar para vocês um pouquinho o que nós sentimos, tá? Quando você descobre que a Terra é plana e o que isso muda na nossa vida. A Terra plana é simples. A Terra globo não é não. Na realidade é falso. Todas essas imagens foram já desmistificadas. E alguns erros que a gente vê, por exemplo, de gravação em filmes de Hollywood, esses astronautas começaram a cometer. E a gente não sabe o que tem fora daqui. Ninguém sabe. Então é isso daqui, gente. Terra plana não é pra qualquer, é pra cabra macho. Como é que você chegou no desenho dos palestrantes aqui? A maioria eu conheci através das redes sociais. São pessoas que, simples às vezes, né? São pessoas que trabalham, né? Não são especialistas, não são cientistas, mas são questionadores. Você dedica a sua vida a essa investigação? Nós, terraplanistas em geral, somos cidadãos comuns, mas nós exercemos o nosso livre pensamento. Eu não sou obrigado a ficar acreditando ou seguindo fatos supostamente científicos como se fosse uma religião. Toda essa seita heliocêntrica, né, é baseada praticamente numa adoração a um Deus que seria, no caso, o dinheiro. A cosmologia bíblica, que é o assunto que eu vou abordar. 1 Coríntios 3,19. 1 Coríntios 6,19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Estava agora, nesse momento, acontecendo uma palestra, tem um tom mais religioso, evangélico da coisa. Como você vê essas diferentes frentes dos terraplanistas? Existem pessoas que acreditam mais do lado religioso, por quê? Porque a Bíblia dá embasamento para isso. Existe o Sol, existe a Lua. Sim. Eles são redondos? Sim, totalmente esféricos. Pelo menos o que a gente pode ver, observar em telescópios e câmeras é que eles são esféricos. Mas então nos telescópios você acredita nos telescópios, pelo menos o que você vê ali? Sim, sim. Por que não? Foram feitos por cientistas? Sim, eles ampliam a nossa visão. E nos satélites? Nas satélites não. Você não acredita nos satélites? Não é nem questão de acreditar ou não, é de provar se eles existem ou não.
Você já pensou em ir para a academia, em estudar, por exemplo, astronomia e de dentro da academia começar a questionar ou criar novas teses, novas teorias? Então, pela idade, e se eu fosse mais novo, quem sabe, né? Mas nunca é tarde. Nunca é tarde, mas seria algo interessante. Então, nós não temos tempo para isso. O movimento que nós fazemos da Terra Plana é um movimento voluntário. Começou entre amigos trocando informações, divulgando em canais de YouTube. Então, existe uma conspiração mundial, sim. Só que, infelizmente, a gente não pode desenrolar essa conspiração. Hoje o que nós podemos falar é que mentiram sobre o formato da Terra. Existe alguma suspeita de alguém ou de algum grupo? Sim, existe. Por exemplo? Existe. Existe. Mas você não quer dar nomes? Lógico que não. Por quê? Porque eu já sou ameaçado o dia inteiro. Você é ameaçado? Sim. Por quem? Por e-mails, por anônimos, por um monte de gente. Mas te ameaçando exatamente do quê? Por exemplo, eu vou te parar a qualquer custo. Se você recebe uma mensagem dessa, seria o quê? Ah, você recebe esse tipo de mensagem? Sim. Você já fez boletim de ocorrência? Não tem interesse de movimentar o Estado para falar que eu sou terraplanista. Não é só no Brasil que existem pessoas que acreditam que a Terra seja plana. A gente está no Texas, nos Estados Unidos, onde daqui a alguns dias vai ser realizada uma conferência sobre a Terra plana, uma das maiores conferências do mundo. E a gente já vê ali uma van, a van da Terra plana, ao lado ali também o modelo da Terra plana. Bom, a gente está vendo aí, olha, o Chris Pontius, ele é um artista que faz modelos da Terra plana. Ele está nos últimos preparativos para a conferência. Show me what you have here. Na verdade, as estrelas rodam devagar em torno disso. Se prestar atenção, vai perceber essa cúpula rodar bem devagar, porque pelo que temos estudado, a Terra não se move. Nós estamos estacionados. Para o terraplanismo, tudo se move ao nosso redor. Isso é educativo, pois mostra os diferentes padrões de todas as constelações. Eu fui educado dessa forma na escola. Todos nós fomos. Eu tinha 58 anos quando ouvi falar em Terra plana e pensei, não pode ser. Mas quando me aprofundei nas pesquisas, cheguei à conclusão de que ela pode ser plana. Hoje começam os trabalhos aqui na conferência. Vão ser 2 dias de palestras. Aqui o pessoal vendendo posters. Não, aquele ali diz, mantenha calma e ria da NASA. Filhos de Deus, Illuminati, governo secreto. Uma citação bíblica, Romanos 11:11. Isaías 49:16, símbolo da NASA com o planeta redondo. Não é real, nós checamos. Bom, vamos entrando aqui então, Júlio. Faltam poucos minutos para começar. Os ingressos para participar dos 2 dias de conferência custam $250, mais de R$1.000. Como na conferência brasileira, os palestrantes daqui também são youtubers. Eles apresentam ideias bem parecidas. O homem nunca foi à Lua, a NASA é uma grande mentira, as fotos tiradas do espaço usam lentes que arredondam o formato da Terra. Encontramos diversas famílias com crianças. A pequena Meliá, de 9 anos, ganhou os ingressos da mãe de aniversário. Ela é educada em casa. Nosso método é, todos os dias ela acorda com alguma pergunta e nós vamos descobrir. Eu não sei tudo. Não acho que os professores saibam tudo. E não acho que nenhuma pessoa saiba toda a verdade. Vamos todos descobrir isso juntos. Are you anti-vax as well? Sim, com certeza. E eu tenho um bebê no forno, já estou grávida há 4 meses e ainda não fui ao médico e nem pretendo ir. Enquanto isso, Chris vende jalecos da Terra plana. Você parece inteligente e legítimo quando usa um jaleco de laboratório. As pessoas acreditam mais em você. O que você quer saber? Eu pareço mais inteligente agora? A gente está no deserto do Texas, nos Estados Unidos. Olha só, quase nenhuma nuvem no céu. Esse é o cenário ideal para a existência de um observatório astronômico. E a gente veio aqui justamente conhecer o Observatório McDonald. A gente vai conversar com astrônomos e eles vão explicar para a gente por que a ciência diz que a Terra não é plana. O Observatório McDonald é um dos mais importantes do planeta. Uma equipe de mais de 80 astrônomos e engenheiros mora e trabalha aqui.
Esse é um telescópio de 82 polegadas. Acredito que seja um dos mais antigos que ainda funcionam para fazer pesquisa à noite. Esse telescópio foi criado em 1936, como mostra essa placa na parede. Você pode estudar planetas, estrelas, galáxias jovens, galáxias velhas. Ele pode fazer absolutamente qualquer coisa. Convido Steven a rebater alguns argumentos que nos apresentaram para comprovar que a Terra é plana. Primeiro ponto, a Terra é plana e protegida por um domo. Isso explicaria por que não somos sugados pelo vácuo do espaço. Um pequeno teste seria transformar o segundo andar desse prédio em uma câmara a vácuo. Você coloca uma rolha no teto e tira essa rolha. O que acontece? É absolutamente instantâneo. O ar vai equalizar, você apaga e pode até morrer. O espaço não tem ar, certo? O espaço só é vazio. Por acaso é um vácuo, mas a gente só chama desse jeito. Ninguém puxou o ar do espaço para fazer um vácuo. Nós é que somos muito sortudos de estarmos em um planeta que tem massa suficiente para atrair a atmosfera. Mark também diz que acima da Terra plana estão o Sol e a Lua, e que a Lua não reflete a luz do Sol, e sim emite luz própria. Então a Lua seria exatamente como o Sol. Veja, a luz que recebemos da Lua é bem mais fraca, mas a cor, o formato, são exatamente os mesmos que recebemos do Sol. Isso mostra que ela apenas rebate a luz do Sol. Por fim, Mark lembra quando estamos na praia e vemos um barco sumindo no horizonte. Ele afirma que hoje conseguimos ver que os barcos, na verdade, não desaparecem, pois as câmeras estão com zoom cada vez mais potente e alcançam distâncias que nossos olhos não alcançam. Procuramos um professor de física da Universidade de São Paulo para responder essa questão. Ele faz algumas contas para mostrar a que distância um barco desapareceria no horizonte. Você tem aqui a Terra redonda e você tem esférica, né? E você tem a linha do horizonte, tá? Você está aqui. Isso, você está aqui nesse ponto. Certo. Você está olhando para essa direção. Você vai ter, eu vou fazer um pouquinho exagerado aqui, mas um mastro de um navio, né, que está nesse ponto. Isso aqui significa que, ao olhar para essa direção, você vai ver a pontinha só do mastro. É o momento que o mastro está praticamente desaparecendo. Aqui está o centro da Terra e aqui está o raio. Né? E aqui também você pode... Então isso aqui é o raio, isso aqui é o raio. E aí você tem, na verdade, um triângulo retângulo aqui. E aí precisamos só do nosso amigo Pitágoras. Certo. Tudo bem? A gente vai ter que o valor da distância para que o navio comece realmente a desaparecer, em torno de 25 quilômetros você deve já observar a pontinha de um navio de 50 metros. Também falamos com professores de outras áreas do conhecimento. Para a engenharia, a consideração de que a Terra é plana não é levada em conta. A consideração de que a Terra ela é redonda já está implícito em todos os projetos e instrumentos de medida, aqueles que medem coisas de grandes dimensões. No caso da oceanografia, a força gravitacional da Lua com a Terra mexe com as marés, ou seja, isso já seria uma evidência que os terraplanistas negam a gravidade, né? O fato de você ter a oscilação das marés mostra a existência da gravidade. Se alguém morar numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, que tem praia, que tem montanha junto da cidade, basta ver a hora que o sol nasce para quem está lá no calçadão de Copacabana ou quem está no alto do Pão de Açúcar. A pessoa vai ver que lá do alto do Pão de Açúcar o sol vai nascer um pouquinho antes, porque está um pouco mais alto, porque a Terra é redonda. Ao gravar essa reportagem, percebemos que os especialistas com quem conversamos se sentiam até desconfortáveis em debater se a Terra é redonda ou não, assunto que há séculos foi superado pela ciência. Pesquisadores de ponta, como Steven, já pensam muito além. A gente pensava que estava no centro de tudo, mas descobriu que não está. Depois cogitamos estar no centro da galáxia, mas não. Estamos só num cantinho dela. E a nossa galáxia nem é tão grande. É só uma galáxia bem normal. É difícil a humanidade lidar com essa ideia de que não somos tão especiais, num sentido científico. Entender o universo, sim, é o que nos faz realmente especiais.